Então, a Bíblia fala que os homicidas, eles não herdarão o reino de Deus. Aqueles que derramam sangue inocente, e vai por aí afora. Só que quando você faz uma análise mais ampla da Bíblia, o que acontece? Você vê que o assassino, ele não é apenas aquela pessoa que tira a vida da outra, inocentemente ou não. Olha só o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 15. Aquele que aborrece o seu irmão, ele é um homicida. Você já parou para pensar? O fato de você só aborrecer a pessoa que está do teu lado, o teu irmão, o irmão de igreja, a família, ou seja lá quem for, aquele que aborrece o teu irmão, ele é um homicida. Por quê? Se esse irmão, ele é um cristão e ele faz parte do corpo de Cristo, e você o aborrece ele, por algum motivo, por alguma palavra, ou por algum gesto, não sei, de alguma maneira você aborreceu o seu irmão, e ele vier a sair da igreja, e não voltar mais para o seio da igreja, ou morrer lá no mundo, sem estar nos pés de Cristo, por sua culpa, porque você o aborreceu, você é um homicida, e você não entrará no reino de Deus. E se eu for essa pessoa que aborreci o meu irmão, e essa pessoa não voltar para o seio da igreja, por minha culpa, não adianta nada eu pregar, não adianta nada eu sapatear, bater o pé no púlpito, fazer movimento, sabe, conhecer a Bíblia de capa a capa, ter cursos teológicos. É muito bom ter cursos teológicos, né? Para a gente ficar mais próximo da realidade, né? Das coisas de Deus. Mas não adianta nada. Se você não prestar atenção no que a palavra diz, você não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a primeira coisa. O homicida, ele não é só apenas aquele que mata fisicamente, mas aquele que mata também espiritualmente uma pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a mentira. Por quê? Porque a mentira não tem mentirinha nem mentirona. Mentira é mentira, e existe um pai para mentira. João 8,44. O que Jesus disse? Olha, vós sois do diabo e satisfazeis a vontade do vosso pai. Porque o diabo, ele foi homicida desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. E quando ele profere mentira, ele fala de uma coisa que lhe é próprio. É próprio dele, de Satanás. Porque é mentiroso e pai da mentira. E o crente está lá, mentindo, tem a prática de mentir. E aí, nem se toca que ele está deixando de ser filho de Deus e está sendo filho do diabo. Ah, mas está com a Bíblia na mão, está pregando, está louvando, não interessa. A vida dele ou dela, ou a nossa vida, está separada dos rudimentos do mundo? Está separado do pecado, da lascívia, da presunção, do orgulho e de tudo que não presta? Aí é que está a questão, meu irmão. Deus, ele é justo. É por isso que você encontra em Mateus capítulo 7, 21, 22, o próprio Jesus contando o seguinte, ele falando, olha, nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E que vontade é essa do Pai? Que nós amamos uns aos outros, que amamos a Deus sobre todas as coisas, né? E se você cumpre esses 2 mandamentos, você cumpre os 10 mandamentos na boa. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E vai por aí fora. Se você vive pela palavra, você cumpre os requisitos que a Bíblia manda, você está salvo.
Mas caso ao contrário, neca de pitibiriba. Então a mentira, ela é do diabo. E se você tem a prática de mentir, cuidado. Porque você está deixando de ser filho de Deus e ser filho do diabo. A outra coisa é o seguinte: o que estraga os cristãos hoje é a falta de perdão. Eu não vou com a cara desse irmão, dessa irmã, eu não gosto, eu não quero compartilhar, não quero estar junto. Tá bom. Só que tem uma coisa: se você tem o coração magoado, você tem algo contra uma pessoa, você deve perdoar. E por que você deve perdoar? Porque quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós falamos para Deus: Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. E se isso for verdade, se proceder com uma verdade, então você está corretíssimo. Deus pode te abençoar e te perdoar. Mas muitas das vezes a oração do Pai Nosso para certas pessoas, ela fica uma oração mecânica. Porque ele aprendeu como se fosse uma reza. Ele não parou para prestar atenção no que realmente a oração do Pai Nosso ela diz a respeito. Ela abrange toda a área da nossa vida. E uma das áreas é o perdão. Olha, você vê que Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar. Só que no mesmo capítulo 6 de Mateus, no versículo 14 e 15, depois que ele ensina a oração do Pai Nosso, no versículo 14 ele diz: olha, se vós, porém, perdoardes aos homens, ou seja, a quem te ofendeu, as ofensas, então também vosso Pai Celestial vos perdoará. Tá vendo? Se você perdoa, o Pai te perdoa. Mas olha o que diz o 15. Se porém não perdoardes a quem te ofendeu, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Você quer consubstanciar a passagem? Eu vou te mostrar mais uma. A parábola do credor incompassivo, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Você vai ouvir Jesus contar uma narrativa de um homem, né? Que era um rei que tinha um conservo dele que devia para ele algum dinheiro. Vamos colocar o dinheiro de hoje para que você possa entender. Devia para ele 10 mil reais. Tá certo? Isso é para você entender, colocando o dinheiro de hoje. Lá fala do dinheiro da época. E chegou a época de acertar conta com aquele rei. E o rei chamou aquele conservo e disse: olha, rapaz, você precisa acertar o que me deve. E diz o texto que aquele conservo dele se ajoelhou na presença dele, porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha como pagar. E se ajoelhou e disse: ó rei, se o Senhor for generoso para comigo, eu te pagarei tudo, sem te dever um centavo. E diz a Bíblia que o rei, olhando para aquele homem, viu sinceridade nele e singeleza de coração. Viu que ele estava falando a verdade. Sabe o que o rei fez? Quer saber de uma coisa, meu conservo? Está perdoado a sua dívida. Ele saiu da presença do rei perdoado. Quando chegou na sua província, ele também tinha uma pessoa que era subordinado a ele, que era conservo dele, e devia para ele também uma quantidade de dinheiro. Vamos colocar 500 reais, vai. Só que chegou, ele falou: rapaz, você precisa me pagar isso porque eu preciso e tal. Ele não quis nem saber. O rapaz ajoelhou na frente dele, a mesma coisa que ele fez com o rei. E disse: se o Senhor for generoso para comigo, eu te pagarei tudo, sem dever um centavo. Ele não quis nem saber. Botou o rapaz na prisão. Aí os outros conservos viram, né, que ele foi perdoado pelo rei e não teve a capacidade de perdoar aquele conservo dele. Botou na prisão. Sabe o que aconteceu? Foram falar para o rei: ó rei, sabe aquele conservo que tu perdoaste para ele uma grana alta? Sim, ele não perdoou o seu conservo, botou ele na prisão e falou tudo e mais um pouco para aquele rapaz. O rei falou: é? Mandou chamar o conservo novamente na presença dele e disse: servo malvado, eu te perdoei
uma alta soma de dinheiro, porque tu me suplicaste, e você não teve capacidade de perdoar o seu conservo que te devia uma quantidade de dinheiro, mesmo pedindo generosidade para contigo, e você não teve a capacidade de perdoar? Eu vou te lançar na prisão e você não vai sair de lá enquanto não pagar o último ceitil. Moral desta parábola. Moral da parábola. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Detalhe, quem deve tem que pagar. Isso é regra. Tem que pagar. Mas Jesus estava contando essa narrativa falando sobre o perdão. Ele não estava falando de outras coisas. A Bíblia fala, a ninguém deveis coisa nenhuma, a não ser o amor de Deus. A não ser o amor. Amém? Agora, Jesus estava contando uma narrativa do perdão. Então, moral da parábola. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Então, olha, preste muita atenção. A Bíblia é uma caixinha de surpresa. Você precisa ler, você precisa refletir, meditar, e você precisa orar para que você possa ler e que o Espírito Santo possa te interpretar. Então, a mentira, ela tem um pai, é do diabo. O perdão, nós temos que perdoar, senão não seremos perdoados. Tá certo? Jesus falou, se você perdoar, eu te perdoo. Se não perdoar, eu não perdoo. Então, fique aqui essa palavra no teu coração, que Deus possa falar melhor no teu coração. Amém, meu irmão? Por quê? Porque se nós andarmos à luz da Bíblia, você pode ter certeza absoluta, nós seremos salvos. Aí cumpre-se o que está em Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem, meus irmãos, aqui está 1 minuto da Palavra de Deus com o pastor Ricardo Silva. Deus abençoe o seu dia, o seu ministério, a sua casa, em nome de Jesus. Amém.